Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao Divirta-se, o seu podcast de cultura do Jornal Estado de Minas. Aqui é onde a gente vai falar de cinema, de música e, por que não, de literatura. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que escreve há mais de 15 anos, está envolvida no ramo literário aqui em Belo Horizonte e no Brasil inteiro. Tem livros de temática muito interessante, muito forte. Eu estou falando hoje com Lavínia Rocha. Seja bem-vindo ao Divirta-se, Lavínia. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui, falar sobre literatura, sobre meus livros, sobre meu trabalho. Obrigada pelo convite. Hoje estou sozinho, o Lucas não pôde vir, mas a gente vai falar aqui. Ele mandou algumas perguntas, ajudou aí a fazer o briefing para a gente conversar aí, porque o Lucas também fez uma matéria muito interessante sobre as editoras aqui de Belo Horizonte. Tá no m.com.br, saiu no impresso, temos vídeo aqui no Portal AI, então confira se você tem interesse em literatura. Realmente esse é um material imperdível. Bom, vamos ao que interessa, né, Lavínia? Você começou a escrever cedo, você é jovem, me falou que tem mais de 15 anos que escreve. Como que foi isso? A sua família era uma família de leitores, escritores? Você sempre teve acesso a livros? Conta um pouquinho da sua infância com relação a isso, por favor. Eu falo que eu fui uma criança estimulada de todos os lados, que eu não tinha saída, entendeu? Porque na minha família não temos escritores, mas temos muitos professores. Inclusive, minha mãe é professora. Então, eu fui uma criança muito estimulada. Era livro de presente de aniversário, era livro de Natal, era levar até a livraria para poder escolher. A gente não vem de uma família que tem grana, né? Então, era uma família que tinha uma classe média ascendente, assim, classe C que conseguiu pelo estudo. Minha avó lutou muito para que todo mundo estudasse. Então, valorizando muito o estudo. A gente sempre valorizou muito o estudo. Então, tinha uma coisa assim, olha, eu consigo comprar esse mês eu consigo comprar um livro pra você. Aí vou à livraria, era um evento, sabe? Ia à livraria com a minha mãe, meu pai, comprar um livro. E aí, dentro da escola, eu também fui muito incentivada, muito estimulada. Então, era biblioteca, com bibliotecária ali, olha, lê isso aqui que você vai gostar. Uma curadoria, assim, especializada, sabe? Um bom bibliotecário de escola faz milagres com criança, milagres. né? Você pode ver que muitas histórias têm a figura da bibliotecária muito forte. E os professores, né? Eu tive professoras de língua portuguesa que foram muito estimuladoras também. Era uma redação, eu lembro que tinha uma redação por semana, a gente tinha que fazer, e tinha esse limite de 30 linhas. E eu não gostava desse limite, eu queria escrever mais, eu queria ampliar. Eu ia até diminuir a letra para caber mais história, assim. Então, e aí fora isso, eu tive aula de teatro. Dentro de casa, as minhas brincadeiras eram cortar uma pessoa numa revista e escrever uma história para essa pessoa. Ou escrever um teatrinho para apresentar para minha tia, uma priminha mais nova. Então, assim, era uma coisa que fazia parte a criatividade fez parte da minha prática desde muito novinha, da minha infância e tal. Então, você entende? Eu não tinha saída. Eu ia dar em alguma coisa que tivesse a ver com a criatividade, porque eu fui muito estimulada. E aí, nessa de redações todas as semanas, eu falei, não, quer saber? Eu vou sentar no meu computador e vou escrever o tanto que eu quiser, na hora que eu quiser, sobre o tema que eu quiser. E aí surgiu o meu primeiro livro, Um Amor em Barcelona. E eu tinha 11 anos quando eu escrevi e publiquei com 13, quando eu estava no 8º ano da escola. E aí foi o evento da minha vida, porque meus professores foram, meus colegas foram, minha família. A gente teve na livraria uma estimativa de 500 pessoas passaram por ali, 180 livros vendidos e um número muito expressivo, especialmente para quem está começando. Então foi... Ainda mais com 13 anos. Com 13 anos. Então foi o evento que mudou a minha vida, assim, as pessoas não acreditavam o que estava acontecendo, foram me ajudar e tal. E assim, não teve jeito mesmo, eu fui muito estimulada, eu agradeço muito a minha família, a minha escola, porque foram a base disso tudo, assim, não teria condições de fazer isso sem a base, né, firme. Que legal, é muito bom ver isso, né, os resultados dessas sementes que são plantadas de vários lados, assim, né. E você é daqui de Belo Horizonte, né? Uhum. Como é que você tem influências aqui mineiras no seu trabalho? Você tinha, assim, quem foram os escritores que você leu na infância, mas já no início da vida adulta também? Uhum. Eu comecei muito, quando eu era novinha, assim, eu lia muito livro estrangeiro, porque era o que tinha pra jovem, né? Dos nacionais, eu lia muito aquela coleção Vagalume. Uhum. Eu sou, assim, mais nova do que a coleção, né? Bem mais nova que a coleção, mas ainda peguei uma época boa. E aí depois eu fui pro Pedro Bandeira, ele não é mineiro, né, mas fui pro Pedro Bandeira, e ali eu fui descobrir não só a literatura nacional, como a literatura para jovem
divertida, assim, aquela coleção dos caras, A Droga da Obediência, me marcou muito. Incrível. É. Muito. E aí, dentro de Minas Gerais, aí eu fui conhecendo. Eu fui do exterior pro Brasil, aí Brasil, Rio, São Paulo, depois eu vim pra BH. Fui descobrindo a nossa literatura. Eu tenho uma referência muito forte pra mim, que é o do Sérgio Klein. Ele se eu não me engano, ele era de Sete Lagoas, mas ele já faleceu. E ele tinha uma coleção chamada Poderosa, o Diário de uma Garota que tem o Mundo nas Mãos, algo assim. E era uma coleção, são 5 ou 6 livros. E é uma coleção que fala de uma menina que tem poderes mágicos, que ela escreve com a mão esquerda, lá acontece e tal. Então, eu fiquei, assim, maravilhada. Acho que foi minha primeira introdução a esse lugar meio fantasioso, assim. E aí, devorei toda a coleção na época. Depois eu fui conhecendo outras referências, assim, que aí eu fui entendendo também o lugar da literatura escrita por pessoas negras. Isso foi muito importante até pra mim. queria já entrar nisso, que bom. Pode continuar. Pois é, porque foi transformador pra mim. As pessoas, se você falasse assim, Lavínia, você vai ser escritora? Que foi o caso da minha amiga, falou, olha, você vai ser escritora, mostra o seu livro pra sua mãe. E eu falava, como que eu vou ser escritora? Porque a minha referência inicial era estrangeira. Depois a referência passa a ser, quando eu penso nos nacionais, eram os clássicos literários. Então era o quê? Homens brancos mais velhos que já tinham morrido, de foto de barba, óculos preto e branca. Aí você vai ver lá do século XX, do século XIX. Então, assim, a gente tem referência. Aí você pode falar, Lavínia, mas Machado de Assis era uma grande referência. Poxa, mas eu nem sabia que Machado de Assis era negro. Né? Eu nem sabia que eu era. Então, assim, isso é interessante. São várias questões ali que a gente vai trabalhando, assim, né? E que meio que chegam na vida adulta. Chega né? na vida adulta. Percepções, né, e tudo. Eu olhava pro espelho e não via as características físicas que eu encontrava nos grandes escritores brasileiros, assim. Então, não tinha. Até foi um processo muito forte para mim, a identidade racial, né? Se colocando aos poucos, ele já estava na graduação, foi entender porque a vida inteira era morena, parda, né? Esses termos que a gente vai fugindo, né? Esses eufemismos que a gente vai fazendo para fugir do negro. Mas politicamente no Brasil, quem são os negros? São os pretos e os pardos, um grupo somado. A gente tem um problema da questão indígena, né? Que vários pardos são descendentes de indígenas que perderam sua conexão com o seu povo. Então a gente tem um BO racial, que eu falo, um BO racial, mas pensando nos negros de pele clara, pessoas que são descendentes de pessoas negras, mas que têm tons mais claros, que entram no pardo, eles são negros. Às vezes não sabem, como eu não sabia, declarava lá parda oficialmente, mas não estava entendendo que o governo estava me entendendo como uma menina negra, né? E a sociedade, né? Eu tô mais ou menos no mesmo espectro racial que você aqui, e às vezes, depois de muito tempo que a gente começa a entender certas situações, coisas que você passou ali, que você fala, nossa, então será que foi por causa disso, cara? Exatamente. A gente vai rememorando, né? Trazendo de volta pequenas microagressões que não são tão micro assim. E a gente fala, foi racismo aqui também, foi racismo aqui também. E eu falo que eu acho que uma das questões mais impactantes pra mim que o racismo trouxe foi me impedir de sonhar. Sabe? Porque eu nem sabia que eu poderia sonhar em ser escritora. As crianças me perguntam muito, eu vou a escolas, né, crianças e adolescentes, e elas perguntam, você sempre sonhou em ser escritora? Eu falei, eu nem sabia que eu podia sonhar com isso. Eu fui empurrada nesse lugar e depois eu fui encontrando referências parecidas comigo. Se você pegar o meu primeiro e o meu segundo livro, hoje eles estão fora de catálogo, eles têm todos os personagens brancos. O primeiro chama Amor em Barcelona, é bem colonial. Então fala de uma menina que visita Barcelona, enfim. E a questão racial ali sequer é mencionada. Os personagens são o que eu queria ser, não o que eu era ou o que minha família era, sabe? Era o que eu sonhava em ter, olhos claros, pele branca. Que é as referências que você estava tendo também, tanto Exato. na literatura quanto no cinema, né? E novelas. Tudo. A gente estava conversando em outros episódios aqui sobre essa questão das referências, né? O que a gente é acostumado a achar que é bonito, Exato. o que a gente é acostumado a achar que é legal, que é incrível e tal. E às vezes dentro especialmente há mais tempo, né? Que de 10, 15 anos para cá a gente pode falar que teve um avanço nessa parte. Sim, a gente teve muita mudança. Inclusive, daí começou a chegar para mim, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, aí a gente volta, né, no debate das mineiras, que, para mim, eu lembro do orgulho que eu senti de descobrir que essas duas escritoras eram mineiras também. A gente é muito bairrista, né? Começa daí. Então, foi uma coisa muito importante, foram escritoras que tornaram referências para mim. E aí, putz, mas é de Minas ainda, que emoção, assim, e como
eu passei esse tempo todo sem saber que elas existiam. Então, bate essas duas coisas, né? Então, são outras referências, né? Fechando a pergunta. Não, ótimo, foi muito boa essa resposta. Queria pedir para o Léo, nosso diretor aqui, dar uma mostrada, né? A gente está aqui na mesa com vários dos seus livros, as capas são lindas, e eu tive acesso especialmente a esse livro aqui, não sei se está dando para pegar aí, que é O que você pensa quando falo África, que basicamente é a desconstrução dessa coisa da África como um lugar onde só tem pobreza, onde só tem tragédia, onde só tem coisa ruim, né? E aí, como que você chegou? A gente está falando disso, né? Dessa descoberta da identidade racial, disso ir entrando nas suas referências. Como é que foi que você começou a escrever com personagens negros? Vamos começar por aí. Tá. Minha primeira publicação com protagonismo negro é esse livro aqui, essa trilogia. Tem uma trilogia aqui de pé. Entre Três Mundos é o primeiro livro, Entre Três Segredos é o segundo, Entre Três Razões é o terceiro. E essa foi a primeira personagem, assim, a gente nem usava muito o termo representatividade. Eu escrevi a primeira versão, tinha uns 12, mas aí larguei. Depois, com 17, eu reescrevi. E ela foi relançada pela Gutenberg, do selo Autêntica, em 2022, se eu não estou enganada. Então, foi a primeira vez que eu falei assim, eu queria que o personagem se parecesse comigo. Era puramente assim, eu queria me ver na capa de um livro, sabe? Já estava repensando as questões ali, mudando muito a minha mente, me entendendo racialmente. Então, essa trilogia vem nesse momento de me entender. E se você perceber, as capas dos livros, elas contam uma história. Porque no primeiro livro ela tá com o cabelo preso. E no segundo livro ela já meio que solta, assim, meio preso, meio solto. E no terceiro tá bem volumoso e bem solto. E a minha identidade vem também nesse processo do cabelo. Porque a estética é muito importante pra gente se entender. Então, o cabelo que era alisado, o cabelo que era relaxado, começa a ganhar cachos, começa a soltar, começa a ganhar volume. No meu primeiro lançamento, por exemplo, nas 2 vezes que eu lancei o livro, uma vez na livraria e outra na escola, eu alisei o cabelo. Porque eu achava que eu deveria me parecer com aquela ideia que eu tinha de escritor. E aí, já no segundo lançamento, 2014, o primeiro foi em 2010, depois em 2014, eu já usava cacheado, mas ainda com uma química para tirar o volume, domar os cachos, essa coisa. E depois, com o tempo, e aí entram as escritoras negras, que aí eu fui entendendo como que para ser escritor basta uma boa história, sabe? E entendendo também esses processos de racismo, né, que a gente vive. E fui soltando o meu cabelo também. E aí, nesse soltar o cabelo, é uma metáfora também para a minha identidade racial. E eu trouxe isso pra Lisa. Eu emprestei um pouco dessa minha história pra Lisa, que é a personagem do Entre Três Mundos. E ela vai soltando o cabelo enquanto ela vai se entendendo como uma menina negra também. E ela vai entendendo o que significa isso, assim. Então, é uma história, em certo ponto, bem pessoal. Em outro não, porque é uma fantasia, mundo mágico, poderes, nada a ver com a realidade. Mas que eu trago um pouco de mim para essa história. Então, essa foi a minha primeira publicação com protagonismo negro. E eu lembro muito que eu fiz uma coisa assim, eu quero fazer para mim, porque eu quero me enxergar. E aí, quando eu publiquei, eu percebo que não é só para mim. Que é algo muito maior, que é algo coletivo. Porque quando as crianças e adolescentes olham para a capa e se veem naquele livro, e começam a se enxergar, parece comigo, parece com o meu cabelo, eu percebo que, putz, eu fiz pra mim, mas é muito maior do que eu. Eu tava uma vez num bate-papo com a Conceição Evaristo aqui em Belo Horizonte, e uma vez ela falou que como ela lida com essas acusações, assim, de que ela está fazendo autoficção. Que é como se ela tá só falando sobre ela mesma, e não é literatura, algo assim, né? Umas críticas nesse sentido. E aí ela fala, primeiro, que isso nunca incomodou quando os livros eram feitos sobre homens brancos, para homens brancos, feito por eles, com histórias bem ordinárias ali. Mas quando se trata de uma pessoa negra, periférica e tal, isso começa a incomodar. E segundo, ela fala que ela enxerga não como algo narcisista, assim, que essa é a crítica, né? Se é algo narcisista, falar sobre si o tempo todo. Ela fala que ela enxerga a literatura dela não como espelho, como Narciso, toda a história, ela enxerga como espelho de Oxum, da Orixá, né? Oxum, que ela usa o espelho dela
como para se ver, claro, para as joias, mas também como arma, para olhar para o passado, para ver o seu legado e também para ver se tem alguém ali atrás querendo invadir. Então, assim, é um espelho que tem múltiplas funções. E eu me apeguei a essa história e eu falei, caramba, é isso que eu enxergo a minha literatura, assim, como uma forma de olhar para o passado, de ser a representação do que sonharam para mim, pensar nos antepassados, o que os antepassados sonharam para mim, mas também olhar para o futuro e pensar o que eu quero que essas crianças e esses adolescentes tenham de referências diferentes das que eu tive, quando eu era novinha, né, que eu quero que eles tenham novas referências, para que eles possam sonhar desde novinhos em publicar seus livros, ou estar na novela, estar na TV, estar onde eles quiserem, assim, que eles possam sonhar. Então, essa é a minha ideia, assim, é isso que eu penso para minha literatura, e aí esse livro acabou sendo nesse lugar. Mas aí, claro, aí depois disso eu comecei a seguir esse caminho, né? Pois é. São quantos livros que você já publicou, Lavínia? Hoje eu tenho 17 livros publicados, alguns estão fora de catálogo, outros são digitais, mas já tem um caminho longo aí. Pois é. A gente já está aqui, o nosso diretor já mostrou aqui alguns, e eu queria que você falasse um pouco mais dos livros, né? Eu citei esse da África, que me impressionou muito, né? Porque ele vai trazendo os diferentes países, os diferentes estilos de povos, né? E tudo nessa roupagem com ilustrações incríveis. Léo, vê se dá para mostrar aqui, por favor, ó. A qualidade das ilustrações. Esse livro é incrível. É incrível. Então, eu gostei demais, assim, quando o Lucas Lana, meu companheiro de bancada, trouxe, né? Olha aqui, o Egito, né? Tá legal aí, Léo? Valeu, diretor. Então, tá vendo? De onde partiu a ideia desse livro? Assim, porque parece que veio servir mesmo a uma coisa que a gente estava precisando como povo. Me conta um pouco desse livro, por favor. Esse livro tem uma história muito legal por trás, porque eu sou professora de história também. Então, e eu entrei em sala de aula no pós-pandemia. Então, quando eu entrei em sala de aula ali no finalzinho de 2021, como professora substituta, depois de 2022 oficialmente como professora de história, foi um caos. Você pode perguntar a qualquer pessoa da educação, ou que tem contato com crianças, né, que voltou ali em 21, 22. O pós-pandemia foi um caos, ainda estamos vivendo um pouco desse pós-pandemia, mas assim, 22 e 23 foram anos muito difíceis. E eu me lembro quando eu entrava em sala de aula, eu queria fazer tudo, que eu estava começando a educação, era algo que eu sonhei, né? Então, eu queria fazer diferente, queria ensinar, queria, e eu não conseguia esses resultados. Os meninos estavam muito desanimados, eles queriam conviver, porque eles estavam sentindo falta, mas eles não sabiam mais conviver, como se comportar. Era uma coisa assim, nós temos que estudar muito bem esse período para entender o que aconteceu nessa volta. E eu fui tentando ser mais lúdica. E eu lembro que eu dava aula para 2 turmas de 5º e 2 turmas de 8º ano. Nas 2 turmas de 5º ano, eu era muito divertida, eu me fantasiava. E às vezes ia com personagem, fazia a coisa acontecer. Com as turmas de 8º ano, eu era muito séria, muito assim. E eu comecei a desenvolver formas de ensinar que abordassem, que trouxessem mais a experiência, assim, que eles pudessem experienciar. Hoje é uma metodologia, eu desenvolvi uma metodologia chamada Pedagogia do Entusiasmo, que é essa ideia de... Eu estava muito desanimada, os meus alunos estavam desanimados, eu preciso recuperar o entusiasmo da sala de aula, eu preciso inovar. E aí eu tinha visto um professor chamado Johnny Matos na internet, um post que ele postou assim, o antes e o depois da ideia dos alunos sobre história da África. Ele mostrou só a foto do quadro, né? O antes e depois do quadro depois. E eu já tinha a prática de gravar vídeos para as redes sociais do que eu estava fazendo em sala de aula de diferente, pensando numa uma forma de inovar nesse pós-pandemia. E aí eu falei, vou fazer, quando eu chegar em África, eu vou falar disso. E aí eu cheguei na história do continente africano, falei, deixa eu anotar o que os meninos pensam. Assim. Já imaginava as respostas. E aí fui anotando, assim, sem julgamento. Escrevi no quadro, assim, África, e falei, o que vocês pensam quando eu falo África? A primeira palavra que vem à mente de vocês. E fui escrevendo. E aí eles vinham com pobreza, miséria, fome, crianças doentes. Alguns até me justificavam, professora, é porque sempre eu vejo propaganda e tem um monte de criança doente e tal. Calor, não sei o quê. E aí eu fui... propagandas que passam o tempo inteiro, inclusive. O tempo né? todo. E essa vira a imagem, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana, ela vai dizer sobre o perigo de uma história única. Que até para ela, enquanto nigeriana, enquanto africana, ela recebia essa imagem do continente africano e uma outra imagem diferente, né, sobre a Inglaterra, que é
né, colonizou a Nigéria. E como é perigoso isso, porque aí você tem essa história única, ela não necessariamente é mentira, sabe? Não, tem fome, tem miséria, tem pobreza, tem criança doente, mas ela vira a única versão que você tem. A gente pode pensar sobre povos indígenas aqui no Brasil, a gente pode pensar sobre Nordeste, sobre Norte, a gente pode pensar que vários lugares têm também uma história única, como se poucos grupos, poucas pessoas tivessem direito a ter subjetividade, individualidade, diferenças. E eu fui registrando isso sem julgar, sem nada. A minha ideia é que a aula seja um espaço confortável, inclusive para errar, né, se for o caso. E fui registrando. E aí eu fiz um projeto chamado África, um continente diverso. Dessa vez eu fiz em parceria com a professora de língua portuguesa. A gente adotou um conto, trabalhamos o conto, trabalhamos lenda, trabalhamos a oralidade, que é um elemento muito importante do legado africano no Brasil. Como a gente gosta de contar histórias, de ouvir as histórias, de passar de geração para geração. Isso é um aspecto fundamental de herança africana para o nosso país. E fui abordando esses trabalhos. Foi um projeto rápido, primeira versão, mas o resultado foi impressionante, assim. Depois eu perguntei de novo. E eles tinham transformado a visão, assim. É claro que aspectos da colonização não sumiram, né? A escravidão continua ali. Mas, de repente, eles começaram a falar sobre ouro, sobre sal, sobre Kush, sobre Egito, Nigéria, Tanzânia, povos iorubás. Virou uma miscelânea de coisas, assim, de ideias. Eles tinham mudado a referência deles. E eu tinha o vídeo do antes, depois eu fiz o vídeo do depois. E foi uma experiência tão fantástica. Eu lembro de sair da escola, assim, caramba, a educação funciona, a educação realmente, é tudo aquilo que prometeram, assim, sabe? Fui recuperando o meu entusiasmo mesmo. Daí vem, né, o nome Pedagogia do Entusiasmo, muito inspirado em Bell Hooks, que fala sobre entusiasmo. E comecei caramba, é isso. Aí, em 2023, eu já não estava mais com o 5º ano, mas continuando nessa abordagem. Em 2024, eu volto para a escola pública, que no início eu comecei na privada, esse projeto foi primeiro aplicado na privada, e volto na escola pública, estou no estado hoje, na mesma escola do ano passado, e reaplico o projeto. Só que dessa vez, um projeto que durou 6 meses. E aí nós usamos esse livro aqui, o Entre Corra e Pule, Aventuras Nada Virtuais pela África, que eu tinha escrito pensando no projeto e pensando em formas de reaplicar esse projeto. Então aqui são 2 irmãos que caem dentro de um videogame sobre civilizações africanas e eles vão ter que superar as fases para voltar para casa. Então Egito, Império Kush, aí atravessa o deserto do Saara, aí fala de Mali, Gana, Songhai, depois vem povos iorubás. Então eles vão visitando algumas civilizações em diferentes tempos do continente. E aí, para eles conseguirem voltar para casa. E aí, esse projeto durou 6 meses e eu fiz a mesma coisa. Perguntei o antes, perguntei depois. Virou uma coisa oficial do projeto pra gente medir, pra eles verem o quanto eles mudaram. E foi tão transformador que, inspirado nessas 2 aplicações do projeto, tanto a de 2022 quanto a de 2024, deu origem a esse livro infantil que você pensa quando fala África. E aí a professora, né, sou eu, inspirada na minha história, inspirada dos meus alunos, e é uma professora que pergunta no quadro e fala, pessoal, o que vocês pensam quando falo África? As crianças dão as respostas inspiradas nas respostas que os meus alunos me deram em 22 e 24. E tem um convite para viajar. Aí tem um passaporte, porque eu faço um passaporte com as crianças. Pois vamos mostrar aqui. Mostra aí o passaporte, tá. É. O passaporte vem de brinde no livro. Ele é inspirado na minha atividade com os meus alunos. Assim, a gente não é bonito assim, nossa, a gente faz um papel, assim. Essa é legal também, que eles podem colorir do jeito que eles querem e tal. E aí vem um mapa também, então a ideia é que as crianças possam acompanhar no mapa o que elas estão vivendo, onde elas estão pisando de mentirinha, né? E aí é uma viagem mesmo. Eu falo, vamos viajar. Aí põe barulho de avião. Agora voltamos no tempo e tal. O que a gente tá vendo? Olha, onde hoje é o Egito, antes chamava-se Kemet, que é o Egito Antigo. Onde hoje é o Sudão, Império Kush. E a gente vai avançando no tempo até chegar na África contemporânea e depois volta pro Brasil pra gente ver o que no Brasil tem de África. Sabe? O que tem de diferentes civilizações e países atuais. Então, esse livro ele é um resumo do meu projeto, assim, do meu trabalho. Depois, no final, a professora volta para casa, volta para a sala, eles começam a procurar referências no Brasil, tal como meus alunos fizeram, e pergunta de novo. E aí a mudança, tal como aconteceu na vida real. Então, esse livro ele é um resumo do que mudou minha vida, porque esse vídeo ele viralizou, e aí
foram mais de 6 milhões de visualizações só nas minhas redes. Caramba. Todo mundo começou a replicar. Várias páginas, famosos, começaram a comentar, compartilhar, curtir, comentar. Ficou uma coisa muito grande. Eu fiquei muito conhecida, a professora do vídeo da África. Então, as pessoas começaram a conhecer também o meu trabalho em outros livros. Então, elas perguntavam, Lavínia, você mostrou antes, você mostrou depois. Eu quero ver o durante. O que aconteceu durante? Por que teve essa mudança toda? E aí eu trouxe o livro para explicar e também para que outras crianças possam viver um pouquinho desse projeto também. Muito legal, né? Um relato muito realista de tudo que você viveu, muito bem ilustrado, né? Como eu disse, o livro muito bonito, já na capa se vê isso, né? E você tem uma parceria com o ilustrador? Como é que é? As ilustrações desse livro, elas foram feitas da Letícia Moreno, elas são da Letícia Moreno, então é minha coautora, né? Então porque tem uma história que ela é contada pelo texto e tem uma outra história que é contada pela ilustração. Sim, o livro infantil tem um pouco esse aspecto, né? É uma coautoria total, o livro é nosso, a gente fala nosso livrinho. E foi uma parceria que deu tão certo, porque são ilustrações lindas, são ilustrações que chamam a atenção das crianças, que cumprem esse papel de contar essa narrativa ao longo da história. Então, você vai vendo, por exemplo, aqui na capa do livro, a gente já vê uma menina segurando o passaporte. O livro não menciona passaporte no texto, mas tá nas entrelinhas ali nas ilustrações. Tem uma menina negra que tá usando um cordão de girassol. Esse cordão de girassol, ele representa as deficiências ocultas, né, não visíveis. Então, por exemplo, uma pessoa surda, uma pessoa autista. Então, esse cordão, ele simboliza algo. Tem um menino cadeirante. E aí, dentro do livro, quando eles estão entrando no Egito, tem uma rampa para poder entrar no templo. E são criações, são construções que eu pedi muito para Letícia, vamos trabalhar isso, porque eu quero representar, por exemplo, os processos de acessibilidade que a gente precisa fazer dentro da sala de aula para que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento. Então, essa rampa representa isso, um pouco disso. Dentro tem a representação também de uma menina indígena do povo Puri. Então, ela usa grafismo, adereços do povo Puri, que foi pensado, foi estudado com uma professora do povo Puri. Então, nós pensamos como representar, como fazer de modo que o povo Puri bata o olho e fala, isso é Puri, porque eu tô vendo esse grafismo aqui, o rosto, a pintura no rosto dela e tal. E não é também uma menina indígena que tem esse estereótipo do que é indígena, porque as pessoas associam muito a pessoa indígena a pele marrom, cabelo liso, franjinha e cabelo preto. Mas ser indígena não é fenotípico como é toda a questão racial no Brasil, né? Então, ser negro, você bate o olho, você sabe se uma pessoa é negra ou se não é. Branca, enfim. Mas indígena não é fenotípico. Indígena é cultura, indígena é como você cresceu, onde você foi criado, está associada à terra, está associada a um povo. E é uma menina que tem a pele clara, cabelo cacheado. Então, ela sai desse estereótipo. Então, eu estou conversando ali pela ilustração, quer dizer, Letícia Moreno está conversando com a ilustração, partindo de vários pontos de vista, abrindo vários debates para que os professores possam também aproveitar, os pais, enquanto estão lendo o livro, que as crianças possam aproveitar esse segundo texto que está ali, né? Que são duas histórias, elas estão conversando, claro, mas tem dois caminhos que você pode, quer dizer, tem vários caminhos que você pode seguir no livro infantil, né? Então, a ideia é que essa sala de aula represente também as multiplicidades do Brasil, né? Das salas de aula do Brasil. Então, é um livro carregado de simbolismos do texto até a última ilustração no final. Que legal. Que massa do jeito que você fala sobre os livros, né? Realmente dá para notar esse entusiasmo aí, que é muito pertinente, né? Para isso tudo que você está trazendo aí. Conta mais. O Lucas até me falou para eu te perguntar qual livro da sua história que te marcou mais, assim, com exceção do primeiro, que você tinha 13 anos, mas, assim, da vida adulta, tem algum que ficou mais marcado, assim? Sempre que eu vou à escola dar palestra, eu tenho uma palestra Não Existe Idade para Começar a Sonhar, como me tornei escritora aos 13 anos, que eu narro toda a minha trajetória para os alunos e tal. E eles tem sempre um que levanta a mão e fala, mas e aí, qual que é seu livro preferido? Muito bom, falou de vários, e aí, qual que é seu preferido? E eu falo que uma vez, tem 10 anos que isso aconteceu, eu não esqueço, que eu falei assim, olha, escolher qual livro eu gosto mais é igual mandar a mãe escolher qual filho ela ama mais. Aí o menino falou, então quer dizer que você vende seus filhos? Eu falei, calma. Não é bem assim. Não, é só uma comparação, uma analogia. Mas acaba que a gente tem mesmo os preferidos, assim. Eu puxo muito o saco pra trilogia Entre Três Mundos, porque ela conta muito da minha história, né? E esse último, do que você pensa quando fala África, ele
ele resume muito do que mudou minha vida. Esse vídeo mudou minha vida, esse vídeo mudou a vida dos meus alunos. O projeto, tudo foi muito transformado, né? Então eu acabo puxando o saco. E recentemente, o Entre Corra e Pule Aventuras Nada Virtuais pela África, ele tá concorrendo a um prêmio do Ministério da Igualdade Racial com a Federal do Recôncavo da Bahia, que é um prêmio muito importante, é um prêmio chamado Heredendê, e ele vai trazer o foco na literatura afrocentrada, então pensar em literaturas que conversem com a nossa ancestralidade, com a cultura de terreiro, enfim, com histórias que têm a ver com o nosso país, mas também que tem um legado africano. E esse livro está concorrendo, está na final, né? Inclusive está em votação popular. Pois é, você que está assistindo aí, votem, entrem, votem. Se tiver a tempo, se o programa for ao ar a tempo, estará lá. Se não, entrem para ver que ela provavelmente venceu. Tomara! Se nossa energia positiva aqui der certo, Ai, né? tomara. Para vocês entrarem, só abrir meu Instagram, @LaviniaRocha. @LaviniaRocha. E aí tá lá o link pra votar, ou então a informação de que eu venci. É isso. Então eu acho que é isso, os livros eles vão ganhando esses aspectos. Na medida que você escreve um livro, na hora que você joga ele no mundo, o mundo vai interpretar e trabalhar com essa história de um outro jeito. E aí devolve pra você e você até ressignifica a sua própria história. É muito interessante isso, né? Por exemplo, O Mistério da Sala Secreta, ele é um livro que é o meu mais vendido. É o meu mais adotado em escola. Eu falo que ele é o preferidinho dos professores, porque ele conta a história de 2 alunos que estão numa escola municipal que vai fechar. A prefeitura mandou fechar a escola, com um motivo estapafúrdio, que é falta de alunos. Eles olham para um lado, olham para o outro, a escola tá cheia. E eles descobrem numa despedida da escola que a escola tem uma lenda, a lenda da sala secreta, que é uma sala que só entra, quem conseguir entrar só sai se for corajoso e merecedor, tal como a Maria Quitéria de Jesus, que é a mulher que dá nome à escola. E aí a Júlia fica desesperada pra entrar. Ela, se precisar arrombar a porta, ela vai arrombar, porque ela é curiosa, danadinha. Ela pensa assim, se a escola for fechada amanhã, eu vou morrer sem saber, não posso. O Gabriel não. O Gabriel já é aquele quietinho, aquele aluno que não quer dar trabalho, que não quer que chame os pais, a avó dele, não quer ocorrência. Mas ele fica muito curioso também. Então eles vão estar naquela, vai entrar ou não vai entrar, vai entrar ou não vai entrar. Então é um livro que é uma aventura, é um mistério. É um livro muito adotado, muito trabalhado na sala de aula. Ele fala sobre a história dessa mulher, Maria Quitéria de Jesus, que é uma mulher que existiu mesmo na Bahia, nasceu na Bahia, lutou nas guerras de independência do Brasil, fingiu que era um homem primeiro, porque não podia, né, mulher, depois viram como que ela era boa, não quiseram deixar ela embora. Então, é uma história que também fala sobre a nossa história, sabe? A nossa história enquanto nação. Então, acaba que ele é um livro muito bem aproveitado nesses sentidos, assim. Protagonismo negro, fala de uma educação de qualidade pública que eles querem proteger, fala de história do Brasil. Então, eu vou misturando ali várias temáticas. Ele tá no PNLD também, vai no ano de 2024, né? Que tá um pouco atrasada o PNLD, mas tá lá na lista. Então, foi aprovado. Então, são várias assim, histórias que eu misturo ali que as escolas gostam de trabalhar. E aí, o último que eu não falei, que é o Mais Porquê, é um livro também que foi o meu primeiro infantil, foi logo antes do Que Você Pensa, que ele conta a história de uma menina que vive num reino onde o ponto de interrogação foi proibido. E o rei diz que tem vários perigos ali cercando, então ele mura, faz um muro grande, assim, uma muralha, e ninguém pode passar. E ele diz que os perigos estão logo ali fora. Então, se alguém usar o ponto de interrogação, traz os perigos para dentro. E a Lili nasceu nesse mundo, ela nunca fez uma interrogação. Ela obedece tudo direitinho, vai para a escola, não faz perguntas nenhuma e tudo mais. Só que ela encontra um livro com um ponto de interrogação. E aí ela, na hora que ela bate o olho, ela já fala, o que é isso? E aí saiu a primeira pergunta. E ela não para, ela começa, o que é isso? O que é isso? E os pais começam a ficar desesperados, a professora começa a ficar desesperada. E ela, não, mas você não pode. Ela fala, mas por quê? Não, mas você não pode, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E de tanto que ela faz perguntas, ela começa a adquirir asas e começa a voar e levar pontos de interrogação por todo o reino. Então, eu tô falando ali sobre a criticidade, sobre a pergunta, sobre momentos da história do Brasil e de outros países, assim, que questionar não era permitido, né? Então, momentos ditatoriais, que fazer perguntas não era permitido. Então, eu tô trazendo ali um pouquinho de cada coisa na linguagem da criança também. Legal demais, né? Muitas coisas políticas no sentido primordial da palavra, né? Uhum. A gente não está falando de política partidária, mas de questões que são tangentes para todo mundo, né? Especialmente para nós negros e que estamos aí nessa busca por identidade na arte.
E muito legal, né? Isso, assim, a importância de poder questionar, né? Muito massa, é muito interessante como você insere essas questões numa história divertida, do jeito que você conta, dá vontade de ler, isso é bem legal. Ai, que ótimo. E espero que quem está ouvindo a gente também tenha essa vontade, né? Porque realmente são livros incríveis aqui, que realmente vale a pena. Então, a gente já está encaminhando para o fim. Eu queria saber, você lê hoje em dia como lazer? Então, essa pergunta é muito difícil. Porque, pra você ver que eu escrevo para faixa etárias diferentes. Tudo que eu leio acaba sendo um pouquinho de trabalho. Porque acaba me inspirando a fazer outros livros, né? Quando eu escrevo para jovem adulto, eu escrevo como Lia Rocha. Então, é o meu pseudônimo, né? Vou publicar novos livros. É um pseudônimo mais quietinho, assim, de vez em quando. Eu faço uma coisa experimental, faço ali. Então, de tudo que eu leio, do infantil ao adulto, acaba sendo um laboratório, assim. Nossa, interessante o jeito que esse autor contou uma história. E se não é isso, ou eu tô pensando, nossa, eu vou trabalhar esse livro com os meus alunos. Esse livro é ótimo para trabalhar tal tema, tal conteúdo, tal... Então, só que ao mesmo tempo é muito difícil, porque isso é lazer, isso sempre foi lazer pra mim. A questão é que eu transformei meu maior lazer em trabalho. Meus maiores lazeres, né? Assim, escrever, falar. Mas no seu caso tem aquela frase, trabalhe com o que ama, que não vai amar mais nada, não funciona, você continua gostando. Eu continuo amando o que eu faço. Acaba que eu fico mais rigorosa, né, com isso, e também faz com que eu tenha que buscar outras formas, outros hobbies, para eu me desvencilhar daquilo que é trabalho. Assim, apesar de continuar sendo lazer, eu preciso lutar para poder também me desligar, que é uma das coisas mais difíceis para mim, porque o que eu mais amo eu transformei em trabalho. Isso faz parte. Bom, eu queria que você desse um conselho, então, seja para uma criança, um jovem ou até um adulto, como escrever um livro. Como escrever um livro? Olha, são várias coisas que eu sugiro para as pessoas. A primeira coisa é que vai partir do interno, que é acreditar em si mesmo. Assim, é muito difícil isso. Eu sei que a gente começa a se questionar e, tá ruim. Você escreve uma linha, ai meu Deus, que horrível. Não é para começar assim. E aí o que eu digo é, vai mesmo se tiver ruim, porque é melhor você ter um arquivo ruim do que você ter um arquivo em branco. O ruim tem como você melhorar. O em branco, você não faz nada com aquilo. Então, vai assim mesmo. E o branco é opressor nesse sentido, né? Tem a metáfora aí, mas a tela em branco, para você começar a fazer qualquer tipo de coisa, ela é um pouco opressora, né? Você sair desse lugar inicial, né? E aí o que eu falo, comece de uma cena. Não precisa começar daquilo que vai efetivamente ser o início do livro daqui a um tempo. Começa de uma cena, começa do meio, começa do final, começa de onde você quiser. Só comece, porque dali você vai desembolando a questão, sabe? Desenhando, entendendo melhor. Tem escritores que gostam de ser arquitetos, né? Que é planejar, a gente chama de escritor arquiteto, escritor jardineiro. Escritor arquiteto, que é aquele que gosta de desenhar, planejar tudo, capítulo 1, 2, 3, 4, 30, e sabe tudo que vai acontecer, e se mudar tudo bem, mas muda no planejamento. E tem escritor que é jardineiro, solta a sementinha e deixa crescer, não sabe nem o que vai dar. Eu sou jardineira, eu gosto o Itamar Vieira Júnior, do Tortarado, ele falou que é quase que a escrita é a irmã da leitura, que ele gosta de escrever como se ele estivesse lendo um livro. Então ele vai descobrindo o que vai acontecendo. E eu sou assim também. Até porque quando eu já sei o final, me tira um pouco ali do engajamento, assim, do que eu tava pra escrever. Eu quero descobrir o que vai acontecer. Mas você volta, né? Volto. Você toma decisões ali que depois você abre mão. Tiro, muda o capítulo de lugar, subo, desço, aí vai pra editora, vai pra minha gente. É muita gente ainda que vai mexer no livro. Mas nesse primeiro momento é um momento de divertir. E aí isso que eu falo muito. Divirta-se, sabe? Divirta-se. Divirta-se. Vai atrás, vai brincar, vai escrever, experimentar. Nossa, nunca vi algo que fizesse. Vai experimentar. Vai, tenta, conta de um jeito diferente, conta de trás pra frente, conta com flashback, faz o que você sentir vontade. Leia muito, porque a literatura, ela inspira, e eu digo, de forma geral, arte inspira arte. Então, consuma cinema, teatro, música, tudo que tiver ao alcance, assim, vá a eventos, tudo que tiver ao alcance é muito válido para poder inspirar, porque a arte chama arte. Esteja em eventos. Então, teve a Bienal, tá tendo uma feira de livro, tá tendo... Vá, conheça as pessoas, conheça o mercado. Aqui em BH, a gente tem o Clube do Livro BH, que é um evento super legal, que acontece geralmente 3 em 3 meses.
Então, é uma reunião de pessoas que gostam de ler. Você acaba conhecendo pessoas do mercado. Não precisa ler livro nenhum, você só chega lá, tem brincadeira, tem sorteio de livros, vocês podem pesquisar, Clube do Livro BH. Então, vá, esteja na cena, onde a cena da literatura em Belo Horizonte está acontecendo. Vá atrás disso, sabe? Das bibliotecas públicas, enfim, esteja presente nesses lugares. Porque quem é visto é lembrado também. Então, enquanto você está ali, porque é um caminho difícil de percorrer, e quanto mais a gente conhece pessoas, mais os caminhos vão se abrindo pra gente. É o tal do networking também, é muito importante. E faça esse caminho também nas redes sociais. Vamos supor, a pessoa não é de uma capital que tenha todos esses eventos aqui, vai pelas redes sociais. Siga autores, siga influenciadores de literatura. Tem até uma propaganda, desculpa eu te Não, interromper. imagina. Que do Celton Mello pro TikTok, falando que acho que são mais de 10 mil pessoas falando sobre literatura só em português, só no Brasil, no TikTok. Então, realmente, se você não achar lá no TikTok, você vem aqui pro Divirta-se, que a gente vai ter muita referência artística aqui sempre. E a gente precisa conhecer esses nomes. E trocando mesmo, assim, você falou dos influenciadores, eu tava fazendo trabalho pro TikTok na Bienal do Rio, e aí a gente tava num grupo de influenciadores e os famosos, né, os mais famosos, se reunindo ali, e é uma troca legal, porque tá todo mundo ali que faz o que ama, e é isso, você vai conhecendo essas pessoas, e essas pessoas vão trazendo possibilidades de caminhos, porque cada escritor tem um caminho. Se você vai entrevistar amanhã outro escritor, vai te contar por um outro caminho que a escrita dele percorreu, dela, né? Mas é um outro caminho. E eu tinha um caminho, meu caminho é muito específico. Então, a outra pessoa também vai ter um caminho muito específico. Cada um tem a sua especificidade. Então, conhecer o mercado, ler muito, consumir arte e ter pessoas de confiança para você dar aquela... dá uma olhadinha aqui, que a gente chama de leitor beta, né? Dá uma olhadinha aqui, tá bom isso aqui. De preferência sem ser a sua mãe, né? Né? De preferência. Uma pessoa que goste daquilo que você escreve. Não adianta você me dar um livro de terror, porque eu não vou saber avaliar, até porque eu tenho medo de tudo, qualquer coisa. Eu falo, não, tá muito terror. Tá ótimo. Então, por exemplo, eu já não dá, né? Assim, mas, de repente, você me der um romance, uma fantasia, um infantil, um infanto-juvenil, aí, beleza, já é mais minha área. Então, pessoas que têm a ver com isso, na minha infância, adolescência ali, eram as minhas amigas, meus primos, assim, que eram essas pessoas que avaliavam, assim. Hoje tenho amigas escritoras também, que fazem isso pra mim. Então, trocar, né, pedir opiniões sinceras, aceitar essas críticas, essas opiniões, é um outro passo. Saber separar o seu trabalho da sua pessoa. Porque às vezes a pessoa critica o seu trabalho, parece uma crítica pessoal, né? Especialmente, eu contei quanto eu trouxe da minha história pra Lisa no Entre Três Mundos. De repente, uma pessoa critica... É verdade, eu até ia te perguntar isso, assim, você acha que é importante, por exemplo, sangrar, né? Colocar ali partes doloridas da sua vida, questões... Mas como você trouxe, né, de identidade racial e tudo, você acha que é importante sangrar no papel nesse sentido? Pra mim eu vou no pessoal, porque aí cada um vai ter um caminho, assim. Quando eu levo muito da minha história, eu trago a realidade de quem viveu, né, de quem tá nesse lugar, de que viveu essa história, e acabo agregando as minhas personagens. É muito mais fácil você falar sobre aquilo que você conhece, né? Então, isso traz originalidade pra história. Mas também não se prender a isso, né? Eu gosto de trazer também histórias completamente diferentes daquilo que eu vivi, mas que tenha sempre um pouquinho ali, um pouquinho de mim, ou um pouquinho de uma professora, um pouquinho dos meus pais, do meu namorado, a gente vai agregando um pouquinho das histórias. Mas é bom, eu acho que é até curativo mesmo, assim, às vezes você colocar pra fora, não precisa nem querer publicar, ter pretensão de publicar. E aí é uma outra dica também, sonhe alto, mas também não fique preso a isso, assim, se amanhã eu não conseguir alcançar o meu sonho, não tem como você dar 10 passos de uma vez, sabe? Saiba que tem um caminho a ser percorrido. Eu tenho 15 anos de literatura. Se eu te contar tudo que eu vivi, todos os percalços, você fala assim, nossa, ela chegou aqui, já tá aqui, foi rápido. Não foi rápido, sabe? Eu sou nova, mas é porque eu comecei muito nova. Mas não foi rápido, não é rápido. Então, saiba que, se em um mês eu não conquistar, se eu não virar best-seller, eu vou desistir. Não, sabe? Tenha paciência. É um caminho difícil, a arte sempre é um caminho difícil, mas que é um caminho que vale muito a pena. Então, tenha paciência, eu acho que eu diria um dos melhores conselhos que eu posso dar. Legal. E você acha que público-alvo é uma coisa importante da pessoa já ter, assim? Às vezes o público te escolhe, mas às vezes você já faz ali pensando no público, né? Eu era adolescente e escrevia para adolescente, escrevia para mim, para minha prima, para minha amiga. Então, comecei por esse público. Quando eu comecei a dar aula para criança,
E aí os meus livros começam também a ter também esse aspecto infantil. E quando eu começo a crescer, a minha faixa etária, a minha idade, eu também quero crescer os meus dilemas, as questões que eu trabalho. Então, mas assim, isso é raro. Geralmente as pessoas não fazem livros para tanta faixa etária assim. Que eu gosto muito, minha cabeça não para de pensar, eu quero fazer muitas coisas. Mas eu acho bom pensar um público-alvo, mas também não estar restrito a ele, sabe? Pensar que amanhã um público-alvo X pode te descobrir e pode gostar do seu livro, né? E pode se identificar com o seu livro mais do que o que você pensou inicialmente. Pois é, isso acontece. Acontece. Do caso de você escreve mais para jovens e crianças e você recebe feedback de adultos sobre o seu livro, da mesma forma que esse do que você pensa quando fala África me impressionou. Você recebe esse tipo de feedback de adultos? É muito legal, porque agora que eu tô descobrindo o livro infantil, porque o livro juvenil, ele é bem juvenil. Então, quem lê são os adolescentes. Assim, às vezes outra uma professora, um pai, a professora adotou um livro, o pai vai lá e acompanha, mas o infantil não. O infantil, se eu não me engano, acho que foi o Daniel Munduruku que falou isso, tô na dúvida se foi ele, que ele fala que o livro infantil, ele é pra infância. Não é só pra criança. E todo mundo tem a infância dentro de si, sabe? Bonito. É bonito isso. Então é pro Otávio de criança, sabe? É pra infância que mora em você ainda. E o livro infantil, ele geralmente é poético, ele Trabalha a imagem, trabalha a né? imagem. Ilustração bonita, tem um fator artístico Isso. que vai além, né? E eu tenho percebido muito isso. Como o meu livro infantil, ele não tá sendo só pra criança. De repente eu escrevo esse livro e aí tem adulto lá pra ele, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de Império Kush, nunca tinha ouvido falar, sabe? Exatamente. Nessa temática, você com certeza foi além da bolha infantil também por isso, porque nós aqui adultos estamos presos a esse tipo de estereótipo sobre a África, por exemplo. Então acabou, pra mim, pessoalmente, teve esse aspecto, assim. Claro, eu já venho também, né, a gente já tenta parte como esse descobrimento da identidade racial e tal, de procurar informações, mas assim, sistematizado, separadinho e desse jeito gostoso, com uma arte bonita, outra coisa. E impacta, né? E tem a questão que o livro infantil, ele tem uma peneira, ele tem um filtro que é o adulto. Seja o pai, a mãe, o avô, a tia, o bibliotecário. O adulto vai primeiro ver pra depois chegar na mão da criança. Não é uma criança que escolhe. O juvenil já são os próprios adolescentes que olham, gostam, olham no TikTok, olham nas redes sociais. Eles são muito influenciadores de si mesmos, né? Então a biblioteca consumiu isso, e tudo. Olha isso aqui. Aí tá lá nos mais lidos da biblioteca. Então, assim, eles são muita coisa. Mas o infantil não. O infantil, a criança ainda não tem essa autonomia de chegar lá e comprar o próprio livro, escolher. A não ser na biblioteca, mas aí passou pelo bibliotecário. É verdade. Entende? Então, primeiro o livro infantil tem que encantar o adulto. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido e isso é muito interessante. Ele tem que encantar o adulto, mas não é difícil conseguir encantar o adulto, porque todo adulto tem uma criança ali. E aí tem isso que você falou, da questão artística, de ser prazeroso. Então, primeiro o adulto... Aí, por exemplo, esse livro chama a atenção das famílias, né? Eles ficam curiosos. Eu vi na Bienal Bienal de BH primeiro, que foi a minha primeira experiência com o livro, a Bienal foi em maio, o livro foi publicado em abril. Então, a minha primeira experiência com o público diretamente com o livro foi em maio. E aí eu contava a história, que eu faço muito esse papel de livreira também, tô lá, sabe, no chão da livraria, apresentando o meu trabalho e tal. E aí eu conto a história, aí tá lá, o pai, a mãe, geralmente, a criança. E aí eu conto a história para a criança, que é o meu livro, é para a criança. Eu tô vendo os olhos dos pais brilharem. E aí eu apresento a história já chama a atenção do adulto, a história chama a atenção da criança. Aí vem um passaporte. O passaporte é a forma que a criança tem de viver a experiência do livro. De verdade, ela vai viajar, sabe, entre aspas, mas assim, ela também quer participar. Então, é um papel, eu acho muito legal, é uma coisa simples, um papel que tá dobradinho, mas que tem um mapa, mas que tem lugar para você escrever os carimbos, né? E isso deixa a criança maravilhada, deixa o pai maravilhado, a mãe, a avó, a tia, a professora. Então, esse é um livro que está encantando, por diferentes motivos, pessoas de idades diferentes. Então, isso é legal da gente pensar. Como que o livro infantil, ele não é só para criança, né? Ele é para todo mundo. Acho que essa é a grande lição que você deixa pra gente aqui, né? De tudo que você falou dos seus livros, realmente tem muita coisa que os adultos podem aproveitar e aprender de fato. E, por que não, se divertirem, se entreterem também, né? Exato. Lavínia, a gente chegou já aqui no nosso tempo, o diretor tá me sinalizando ali, mas de Cortou. todo jeito, tô muito feliz, achei que foi nossa primeira... Olha lá, um abraço, Léo, sempre ajudando muito aqui, aguentando as mudanças de horário que às vezes a gravação de podcast exige.
Mas, de todo jeito, a gente ficou muito feliz aqui, toda a equipe do Portal AI está muito feliz de te receber e deixar um espaço para as suas palavras finais. Eu quero agradecer muito, muito ao convite. Foi uma conversa muito boa, nem parece, né? 2 minutos. Passa mas muito rápido. Eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar bastante. Não à toa virei professora. Quando a gente está se divertindo, o tempo passa rápido, né? É verdade. E queria dizer para as pessoas seguirem os sonhos, independente de qual seja, que seja escrever, que seja cantar, que seja atuar, enfim, qualquer que seja o sonho, invista na arte. E invista na arte para as crianças também. Que mais crianças possam ter a referência que eu tive, o espaço de ser criativa. Hoje a minha criatividade é usada não só no meu trabalho como escritora, mas também como professora. Então, em qualquer área, a criatividade é uma demanda assim, forte. A gente precisa de soluções criativas para os nossos problemas do mundo, né? Não tem jeito. Então, que deem espaço para as crianças serem criativas. Invista na literatura, invista na literatura nacional, especialmente, que a gente precisa apoiar muito. E que sonhe, que conheça meu trabalho, deixar meu perfil de novo, @laviniarocha no Instagram, para conhecer meu trabalho, voltar no meu livro, enfim, conhecer toda essa literatura e de vários outros escritores nacionais. Incrível, legal demais, Lavínia. Muito obrigado pela participação aqui no Divirta-se. Eu que agradeço. Que bom que deu certo. Queria mandar um abraço para o Lucas, que não pôde estar aqui hoje com a gente, mas que mandou a sua representação por via de perguntas e outras ideias aí para o nosso bate-papo. E você que está nos acompanhando aqui no Portal AI ou no Spotify, não deixe de seguir o Portal AI, o Divirta-se tem uma playlist, então a gente fala de cinema, fala de música, fala um pouco de tudo isso que a Lavínia falou, de colocar outras informações dentro da arte. Então, se você quer fomentar a sua criatividade, siga a nossa playlist no Portal AI, no Spotify e entre no em.com.br para notícias do Brasil e do mundo. É isso. Cultura, divirta-se.